Filmes snuff movies. Você sabe o que é? Já assistiu algum? Fica por aí então que eu vou lhe contar o que são snuff movies nesse vídeo. Olá a todos, bem-vindos de volta aí a mais um vídeo do Direto do Bunker. Eu sou Giuliano, seu anfitrião, e hoje eu escolhi um assunto um tanto quanto espinhoso, um assunto que muita gente nem conhece, muito cinéfilo não conhece. Quem já ouviu falar, já procurou, pesquisou daqui, pesquisou dali, diz que já assistiu, fala que conhece alguém que viu, não, ouvi falar, não sei o que, não sei o que. É o chamado snuff movie, o snuff film, ou filmes snuff, traduzindo aí bem ipsis literis para o Brasil. O que são os snuff movies? Existe todo um culto, vamos dizer, nem um culto, de pessoas que dizem ter assistido esse filme. Não cultuam o filme em si, mas a aura de mistério que existe por trás desses filmes. Tem pessoas que dizem que já assistiram, tem outras pessoas que acham que isso é mera lenda, o que é, o que foi, o que deixou de ser. Snuff filmes, né, os filmes snuff, eles começaram ali pelos anos 70, bem início dos 70, começou com um jornalista e um ativista, um cara, um hippie, que cunhou esse termo, snuff, como se fosse uma alusão a uma vela, algo que se apaga, o snuff, a expressão snuff, né, a vela se apagou. Porque são filmes que, segundo a lenda, pessoas foram realmente assassinadas nesses filmes. Ou então atos extremos de violência foram cometidos na realidade, na feitura desses filmes. Entendeu? Então criou-se todo um clima, toda uma aura, todo um culto, toda uma coisa de pesquisar a respeito. O que são esses filmes? Foram realmente feitos? Pessoas foram mortas? O que ocorreu? Será que existem? Está na Dark Web, na Deep Web? Eu não advogo ninguém a procurar ou sequer assistir. Eu mesmo não vi nenhum, embora já tenha assistido filmes que se assemelham muito e que tiveram uma controvérsia tão grande ao redor deles que tiveram que provar depois, né, diretores, produtores tiveram que provar que esses filmes realmente não chegaram às vias de fato. Eu estou falando aqui do Holocausto Canibal, que foi um filme proibido em diversos países, inclusive no Brasil, e tem cenas na verdade existem no filme cenas reais de morte de animais. É um filme pesado, é um filme gore, é um filme que não é para qualquer um, definitivamente. É para quem tem estômago forte mesmo, entendeu? Então, o Holocausto Canibal, dirigido pelo italiano Ruggero Deodato. Ruggero teve que provar em tribunais que existe uma cena no filme que é terrível, de uma índia. Ela está empalada, e quem conhece pinturas da era medieval, muito associada aí ao Vlad Tepes, o empalador, né, que é a figura que deu origem ao Drácula. Pois bem, quem já ouviu falar do empalamento, tem essa cena no filme de uma índia empalada que chocou as plateias, chocou. Essa é só uma das cenas. Essa é só uma dentro de um filme de 1h40 que é tenebroso. Então isso foi tão divulgado, tão difundido, que o diretor teve que provar que essa índia não está morta, ela está viva. Aquilo ali foi feito todo com efeitos práticos, porque à época esses filmes, né, 70 e 80, os efeitos eram práticos. Daí então, porque hoje você tem o CGI, você pode simular isso e aquilo. Não, era tudo muito prático, em câmera. Você tem aí o Snuff, que foi o primeiro filme de 71, 72, alguma coisa assim, que foi o primeiro a lançar isso, uma gangue de motoqueiros que raptam as mulheres e fazem todo tipo de violência e sodomia e tortura com essas mulheres e tal. Foi o primeiro desses filmes. Nós temos aí na lista o Holocausto Canibal, que eu acabei de citar, que é um filme que ele teve que provar que as cenas realmente com os atores, né, tem índios praticando canibalismo, é uma coisa tenebrosa. Mas as cenas dos animais, infelizmente, existem animais sendo mortos nesse filme. Então temos o Holocausto Canibal. Nós tivemos nos anos 80, 70 e 80 foi a grande exploração desse gênero de filmes. Nós tivemos aí também, além do Holocausto que eu citei, além do Snuff, nós tivemos aí o Faces da Morte,
que é uma série de fitas de vídeo que fizeram muito sucesso, mostravam muitas delas, a grande maioria eram fakes, né, com efeitos práticos, aquela coisa toda, mas sim, existem cenas reais de mortes, de acontecimentos, onde pessoas realmente perderam a vida, quer tivessem sendo documentados, quer seja num acidente, num incêndio, uma coisa que foi. Então essas fitas fizeram muito sucesso. Eu lembro que eu era moleque, comecei a frequentar locadoras de vídeo, e essas fitas ficavam ali logo de cara nas prateleiras, e era uma coisa que nunca me atraiu muito. Eventualmente eu vi uma ou duas depois. É algo também pesado, é para quem tem um estômago, é para quem, sei lá, ou tem uma curiosidade muito meio que mórbida. Quando nós somos mais jovens, nós até temos um pouco isso, mas é realmente algo que é chocante, às vezes pela gratuidade da coisa, então não é necessário que você assista isso, senão por uma extrema curiosidade, pode ser aí taxada de mórbido ou não, isso já vai de cada um. Como eu disse agora há pouco, esses filmes existem? Não existem? Vai saber. Existe sim um culto por trás desses filmes. Se eles estão na Dark Web, estão na Deep Web, mais uma vez não advogo ninguém a procurar por isso. Faça de sua própria volição, sua própria vontade. Então nós citamos aí, tem outra série também que é tenebrosa, que se chama Guinea Pig, que é como se fala, né, que é a mascote, que é como é que fala aquela figura da cobaia, a chamada série Guinea Pig, que é uma série japonesa. Quando eu digo não é uma série como essa que nós vemos, foi uma série de filmes, uma trilogia, vamos colocar assim. Então essa série é ainda pior do que eu já citei até agora, a famosa Guinea Pig. Então o episódio é uma mulher submetida, né, a torturas terríveis, tenebrosas, pesadas, cáusticas, violentas, assim. Como eu disse agora há pouco, é terrível de sequer passar perto de uma fita dessa e assistir isso. Como eu disse, então, um maníaco, um louco, rapta uma mulher e a expõe a toda sorte de torturas, as piores imagináveis e possíveis e tudo. O episódio 2, então, é tão ruim quando eu digo tão pesado, que o ator Charlie Sheen, de posse de uma dessas fitas, né? Essa fita rodou muito e tal, é a época do VHS ainda, óbvio, ele contatou o FBI. Existe toda uma história por trás disso, que ele contatou o FBI e falou: eles mataram essa mulher no filme. Não tem condição de eles não terem matado essa mulher, dado ao realismo das cenas, ao realismo, a coisa toda da tortura, do como eles mostram isso no filme. Então ele contatou. Depois, mais uma vez, ao exemplo do Holocausto Canibal, também o diretor veio a público: não, isso são efeitos especiais, isso tudo aqui não foi, é tudo uma maquiagem, coisa. Mas eu vou lhe falar, é para quem tem estômago mesmo, é bem chocante. Não procure, não assista se não for a sua praia. Então nós falamos aqui do Guinea Pig, Holocausto Canibal, falamos do Snuff. Nós também temos aí, alguns filmes foram até feitos para falar desse submundo. Nós temos aí do Paul Schrader um filme que chama Hardcore, com George C. Scott, que vai atrás da filha dele também, que está supostamente envolvida nesse tipo de filmes. Nós temos aí o 8mm com Nicolas Cage, né, ali da década de, quase no início dos 2000, ele faz um detetive que vai atrás também de uma garota desaparecida, e ele assiste a uma fita onde existe essa coisa do snuff movie. Ela é aparentemente assassinada no filme, ele tem que desvendar isso, ele entra no submundo dessa coisa toda, inclusive o Joaquin Phoenix trabalha com ele. Então, continuando aí nos nossos snuffs, os verdadeiros que eu digo, né, os dessa linha. Nós temos aí também August Underground, que são 3 filmes, também é uma trilogia, dirigido por Fred Vogel. Esse, então, eu acho que paralelo ao Guinea Pig, pode colocar aí no mesmo patamar. É tão chocante que não existem palavras. Eu acho que adjetivo não é nem a coisa certa para colocar aqui, mas vamos colocar um pouco, eu vou usar desse termo para me referir a esses filmes. Não existem, então, adjetivos para falar desse filme: o quanto é gore, o quanto é pesado, o quanto é tenebroso, o quanto é chocante, o quanto vai mexer com a sua cabeça caso você assista. Ou seja, eu recomendo: não assista. Nada mais é do que um psicopata com o seu amigo, que raptam pessoas, levam para o basement dele, né, para o porão dele lá,
e daí a coisa degringola para violência, para tortura, para assassinato, para mutilação, para... tem tudo, toda sorte de coisa. Você está pensando em algo terrível, é disso aí para mais. August Underground é outra... assim, tá na lista dos piores a ser... aliás, não recomendar, nem recomendo. Tá na lista dos piores, caso você queira ver. É tenebroso. Nós estamos aqui também... É uma série de filmes que tem essa aura, esse culto. Né? Nós temos aí Henry, Retrato de um Assassino. Henry não chega a ser tão visceral nessa coisa de mostrar esse tipo de coisa, mas sim, ele tem a coisa do mexer com a sua cabeça, do seu psicológico, porque uma das primeiras vezes que mostra mesmo a psicopatia de um assassino, são dois amigos que não tem mais nada para fazer que não se sair matando pessoas, entendeu? A seu bel prazer, e eles gravam isso, levam para casa e ficam assistindo um trabalho até primoroso de atuação do Michael Rooker ali nos anos 90, no início, um filme que também mexeu comigo, um filme muito famoso, que é o Henry, Retrato de um Assassino, esse também muito, muito calcado na coisa do snuff movie. Nós temos aí, já falamos também do Guinea Pig, do Henry, falamos aí do Holocausto Canibal, já chegando, passando aqui mais para os anos 2000, nós temos aí Centopeia Humana, que o próprio nome fala por si só, um filme nojento, vamos dizer assim. O filme é nojento, eu acho que cabe a você, então eu não vou nem falar muito aqui do que um cientista maluco quer criar uma centopeia. Imagine uma centopeia usando aí humanos para que faça isso. Então você já imagina a compleição de uma centopeia e ela sendo feita com humanos. Um cientista, não, um médico louco, completamente pirado, que rapta pessoas. Depois tem um segundo episódio que eles usam também numa cadeia e por aí vai com os presidiários. É chocante, é terrível, é de revirar o estômago. Nós também temos um dos piores, tenebrosos, desconcertantes, acachapantes, viscerais, nojentos filmes que eu já vi na minha vida, que se chama A Serbian Film. Um filme sérvio, vamos traduzir aí no ipsis literis para o Brasil, para o português, que conta a história de um ex-ator pornográfico, né, já aposentado, mas que está ali quebrado de dinheiro, tem mulher e filho pequeno, que aceita a proposta de um diretor do underground, do submundo aí, né, que gosta de fazer uns filmezinhos meio malucos, escabrosos ali e tal. Aliás, a cultura do snuff movie é muito dessa, de ser uma coisa do underground, de coisa que pessoas ainda estão, né, não sabem se existe, como eu havia falado no início do vídeo. Antes de mais nada também, aliás, antes de mais nada não, perdão, eu estou aqui falando, me empolguei com a história toda. Já se inscreveu no canal? Ainda não? É só clicar aí embaixo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, por gentileza, e recomende o vídeo, deixe comentários, fale aí, você já assistiu o Snuff Movie, já procurou a respeito, assistiu algum desses que eu citei, faça aí a sua inscrição no canal, deixe o seu like e continue seguindo, que o conteúdo aqui é feito com o maior prazer para vocês. Então, falando aqui do Serbian Film, continuando, então é um filme nojento. Esse ator pornô, ele aceita essa proposta, acha que é só uma coisinha, ele mas um pornô, não sei o que, tem um pouquinho de um hardcore e tal, mas vamos ver. Pra quê? Quando ele entra nessa mesmo, ele vai ver o que é que esse diretor estava propondo. Então é um filme hardcore, é pouco para citar. Eu estou colocando ele nessa lista porque pode ser meio que uma metalinguagem, um filme dentro do filme. Ele foi vendido como um snuff movie, algumas pessoas, não, é pura ficção, sabe que é ficção e outro. Mas ele usa um pouco da coisa do snuff para vender o filme. É um snuff movie dentro de um filme, entendeu? Esse ator, ele vai participar, no fim das contas, de um snuff movie. Então, o que se vê em cena é, assim, olha, eu te confesso, vai ficar com você. Se você arriscar de assistir, eu não recomendo. Todos os filmes que eu falei que eu não recomendo nenhum, eu estou dizendo sobre os filmes. Então, se você resolver assistir, o Serbian Film é um dos filmes mais perturbadores a passar. Né, se quer ganhar vida e a passar pelas lentes de uma câmera, de um projetor, ou que seja, de alguém dirigir um filme desse. É terrível, não tem como eu explicar muito. Tortura, mortes, estupro, toda sorte de coisas num filme desse, para pior.
é o que eu falei aqui elevado ao quadrado. Então, corra de um filme desse. Se você resolver, vá por sua conta e risco. Então tem toda uma série, tem, como eu disse aqui, uma série de filmes que vão para te embrulhar o estômago, tem que permeiam essa aura do snuff movie. O que é isso? Existiu, não existiu? Onde é que começou? Como é que foi? Sabe-se ali que foi pelo início dos 70, como eu havia dito. Então são coisas que no cinema, para quem é cinéfilo, para quem gosta, infelizmente tem também esse lado obscuro, se é que se pode chamar isso de sétima arte também, mas vamos aqui então nos referir como cinema. Então existe esse lado obscuro também de pessoas que infelizmente, o gosto também é de cada um, que assistem a isso, né, que reverenciam esse tipo de filme. Haja vista aí o diretor do August Underground, que fez os filmes e até adquiriu uma certa fama, porque esses diretores acabaram adquirindo a notoriedade e uma fama. Então tem pessoas que cultuam, que assistem, que veem. Cada um é cada um. Como eu disse, eu não recomendo, mas está aí um pouco, bem pouco da trajetória do que é o snuff movie. Se você já havia ouvido falar, já havia pesquisado, não sabia o que é, o que foi que deixou de ser. Então é um pouco isso, com uma listinha aí bem curta. Existem sim documentários na internet, se existem esses filmes ou não, ali bem no underground, parafraseando aí, usando um pouco aí do August Underground. Existem, não existem, eu não sei. Aí cabe a você buscar, como eu disse, não advogo, não recomendo, mas cada um sabe o que faz. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Se você ainda não viu os outros vídeos do canal, corra lá, veja. Eu vou deixar um card aqui em cima com outro vídeo legal que eu fiz, de uma indicação bacana, de um suspense legal. Divulgue o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e espero que estejam gostando do conteúdo, continuem por aí e eu os verei com certeza aqui novamente do meu bunker. É isso aí, até a próxima, Juliano. Valeu!